Se a Marieta está triste, eu vou me aproximar dela e ela vai falar, e nós vamos as duas começar a orar. E o céu vai se mover. Não que a oração dela não tenha valor, mas eu orando por ela, orando pela família dela, ela vai ficar mais forte. Por quê? Porque nós precisamos ter consciência de que nós somos corpo. Não existe esse negócio de homem, de mulher, de jovem, de criança. Porque muitas das vezes aqui em cima vem um jovem pregar e um mais velho fala assim: não sabe de nada. Não tem experiência nenhuma com Deus. Amados, nem sempre maturidade espiritual tem a ver com idade. Às vezes uma criança, eu estava vendo aquele pregador Jonatas, não sei se os irmãos já ouviram. Ele pregou num congresso, Deus moveu, salvou tantas pessoas. Uma criança chegou e bateu na perna dele. Aí ela subiu, ela não falou nada, ela subiu no altar e abraçou ele. E ele chorou compulsivamente, porque só Deus sabia como que ele estava ali naquele momento. E muitas das vezes eu falava: menino, sai pra lá, quer me abraçar? E ele chorava, porque ele falava assim: Deus veio me abraçar. Então não é homem, mulher, criança, jovem, é o corpo de Cristo. É as células velhas se renovando com as células novas. E o corpo em movimento. Porque a igreja é um corpo e o corpo precisa estar em movimento. Por quê? Porque o corpo é uma máquina. Quando a gente não está em movimento, começa a enferrujar e começa a esdoraiar. Eu tenho uma amiga que diz assim: passou dos 30, o negócio começa a dói aqui, dói ali, dói. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente corre, a gente movimenta, a gente sobe, a gente come, a gente vai dizer, aí a gente vai ficando velho, o que a gente vai fazendo? Ai, tô tão cansada, só quero viver sentada, deitada, e o negócio vai enferrujando, né, Marieta? Nossas hidroginásticas da vida, né, Marieta? Então, amados, nós como corpos precisamos compreender a importância de cada um. Próximo slide. Os dados do IBGE no Censo Demográfico de 2022 cita que 55% de mulheres do total de fiéis. Então, assim, não é que os homens não têm mérito, não, é porque tem mais mulher mesmo no mundo, mulheres em pessoa. Tem alguns países que não. Mas vamos trazer nossa realidade aqui para o Brasil. Aquilo ali é a fonte da pesquisa, tá, irmão? Sidra, IBGE. Então, assim, dentro das igrejas, quando vai o pessoal lá do IBGE que pergunta assim: tem alguma religião? E você responde: qual que é? Evangélica, né? Então, assim, dentro daquela pesquisa, eles falam que 55% das mulheres, dos cristãos, são mulheres. E que o que a igreja vai fazer com esse tanto de mulheres, se só os homens trabalhar? Nós precisamos compreender isso. E hoje, graças a Deus, tem sido absorvida essa informação pela igreja, e nós estamos tendo mais designação de trabalhos, de cargos para mulheres. A seara carece de trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria pedir para alguém ler 1 Coríntios 14, 40. A igreja precisa como ela é uma instituição, ela precisa de uma organização e uma hierarquização para que ela funcione. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Para que a igreja funcione, nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Porque se todo mundo chegar e meter a mão no pote, vai virando bagunça, a comida azeda. Quando nós já passamos pelaquela experiência, não bota a colher suja dentro do doce que você já colocou na boca, que vai azedar o doce, e o outro não vai comer. Principalmente em casa que tem muito menino. Lá na minha casa, lá meu pai, nós éramos 6. Então, assim, o primeiro vem e coloca a colher, azeda o doce para os demais. Então, assim, nós precisamos na nossa igreja termos ordem e decência para que as coisas aconteçam. Na nossa igreja tem um corpo de diaconisas, mas cada uma faz o que quer? Não. Temos a líder, que é a missionária Silvia,
que vai designando. Porque pensa se todas as diaconisas resolvessem ficar na porta do fundo. E as portas da frente? E os meninos? E a água? E os auxiliares? Como que seria? Todo mundo aqui na porta do fundo. E quem que arrumaria a ceia? E quem que arrumaria, quem que desligaria os ar-condicionado? Quem que fecharia a porta da igreja? Porque assim, ó, quando não há designação, acabou a escola dominical, cada um pega a sua bolsa e vai embora. E a igreja fica aberta, o ar-condicionado ligado, as lâmpadas ligadas. Então, há uma necessidade que na igreja tenha cargos eclesiásticos para que tenha designação de fazer. Ah, mas lá no início você citou que o pastor falou que se está vendo que precisa fazer, e aí eu vou, levanto e faço. Mas tem o líder, tem o pastor. Pastor, eu vi que não tem ninguém para ficar hoje ali, eu posso? Se você já foi um diácono, se você já foi uma diaconisa, se você já foi treinado para aquela função, você foi designado para aquela função. Porque pensa a situação do novo convertido decidir ficar na porta. Aí chega uma pessoa, ele não tem a orientação do que fazer. Então nós precisamos estar preparados também, dispostos e nos preparar. Porque não tem aquele negócio assim, Deus capacita. Uai, ele te dotou de raciocínio, de inteligência, de motivação de estudo, para quê? Porque você precisa estar preparado. Não adianta eu querer ser médica, sendo que eu nunca passei por uma porta de uma faculdade. Se eu for consultar os pacientes, eu vou só ensinar os remédios que minha mãe me ensinou. Babosa, arnica, podia cair, porque minha mãe tinha um potinho de arnica, o Nicolas, mas o Samuel não podia cair. Arnica, eu ia viver passando arnica. Até tem uma piada aí do pessoal que chega lá no hospital, qualquer coisa de pirona, virose. Então assim, irmãos, nós, para a obra de Deus, nós não podemos levar relaxadamente, porque às vezes o seu sonho é pregar, você não tira 10 minutos para meditar na palavra de Deus. O seu sonho é profetizar, você não jejuma. Tem pessoas dentro da igreja que nunca conseguiu fazer até meio-dia de jejum. E a Bíblia fala que há castas de demônios que só é expulsa com oração e jejum. Aí a pessoa, na hora que o vizinho bate lá e fala assim: ô, você é crente? Tem um demoniado. Não vou não. Deus que me livra, liga pro pastor. Uai. Se você tem o Espírito Santo, se você busca e medita na palavra de Deus, e não é você que vai, e se você tem consciência que não é você que vai expulsar o demônio, é o nome de Jesus, moço, levanta e vai. E nós precisamos estar preparados. Ah, mas a pessoa é toda exibida, porque faz curso teológico. Amém que ela faz. Mas se ela ficar só no curso teológico, não vai dar em nada, porque a letra mata. Tem que ter o Espírito. Aí vai virar os teólogos da vida, que vai viver confrontando, vai naqueles podcasts para ficar confrontando e vira aquele negócio, aquela bagunça. Irmão, Deus, o Espírito Santo não anda caçando confusão, não. Joga numa igreja contra a outra, e um líder fala e o outro vem e fala. E aí a gente vê aquilo, a gente começa a falar: irmão, vamos orar. Porque se os grandes ditos no mundo, grandes, estão fazendo isso, o nosso joelho precisa estar pronto para orar, para que o inimigo não se prevaleça daquilo e destrua a noiva de Cristo, do qual você faz parte. Então, às vezes nós estamos aqui e falando da irmã lá da missão. O céu que ela quer ir é o mesmo que eu quero ir, e o céu só tem uma porta. Então, se às vezes nós não compreendemos essa parte de corpo e queremos separar, fulano faz isso, mulher faz isso, homem faz isso, homem não sei o que, e vira aquela confusão, nós precisamos ter um meio termo, saber obedecer, estudar
e nos dispor para a obra do Senhor. Amém? Esse próximo slide. Esse versículo destaca que nós crentes em Cristo Jesus somos seu corpo e cada indivíduo é um membro essencial desse corpo. Pode deixar, tá? Para isso, são designados cargos eclesiásticos, como eu acabei de falar, para a administração e hierarquização das tarefas. Em Jeremias 1,5, Deus nos separou para um ofício, uma função no corpo dele. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ah, Deus tem um chamado na minha vida. Eu sei que Deus tem um chamado na sua vida, irmãos. Mas se você não quiser, porque Ele te deu livre-arbítrio, se você não estudar, se você não ler, se você não se consagrar, o chamado só vai ficar na teoria. O chamado só vai ficar nas pessoas te falando: irmão, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem, não importa. Tem um hino aí que fala assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir o que tem. Morre sim, viu? Morre sim. E você vai chegar lá e vai prestar conta do tempo que você teve aqui, porque senão não existiria tempo. E era muito fácil. A pessoa ia viver aí na hora lá falar: não, eu não vou morrer. Enquanto Deus não cumprir em mim o que Ele tem preservado, o que Ele tem para mim como chamado. Morre sim. E você vai chegar, porque senão não teria palavra dos talentos. Aí eu te dei o talento, o que você fez com ele? Aí eu fiquei com medo do povo roubar, eu fui e enterrei ele. Aí você não fez nada. Você não foi nem no banco para colocar lá para render um jurinho no meu dinheiro. Então assim, Deus nos chamou. Nós não somos da linha reformadora, que fala uma vez salvo, sempre salvo, e que quem nasceu predestinado vai fazer aqui. Não, nós entendemos que a salvação, ela é para todos, mas só vai herdar o reino quem perseverar até o fim. Se não perseverar até o fim, se não orar, porque senão Jesus não jejuava, senão Jesus não orava. E Deus nos conhece tanto que os discípulos dele, que viu ele fazer milagre, que viu ele andar, acalmar o mar, que viu ele ressuscitar morto, lá na hora dormiram. Então Deus não te compreende na hora que você vai orar de madrugada e na hora que você já começa a falar coisa com coisa. Eu falo: meu Deus, misericórdia, Pai, me perdoa, eu não estou falando isso na oração não. Deus nos compreende, mas nós também não podemos prevalecer da posição de humanos, não. Deus sabe que eu sou falho, que eu sou fraca, e aí nós nos prevalecemos disso. Nós não podemos fazer dessa forma. Nós temos que cada dia melhorar um pouco. Por quê? Porque nós queremos atingir a estatura de homem perfeito, varão perfeito. Errando, aprendendo, perdoando, pedindo perdão. Amém? Slide 13. Próximo. Tá. Nós vamos ler o tópico da revista. O tópico 1.3 primeiro, para o que eu quero apresentar aqui para a igreja, que o Senhor me falou no meu coração. A relevância das mulheres no ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres seguiam a Jesus, participando ativamente do seu ministério terreno. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas valorosas mulheres lhe forneciam apoio, inclusive material e financeiro. Alguém abre para mim, por favor, Lucas 8, 1 e 3. Lucas 8, 1 e 3. 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria
Então, Jesus ele veio quebrando paradigmas para a época, para a sociedade. Porque, como eu falei no início, as mulheres não podiam entrar nas sinagogas, tinham locais separados para elas se sentar, não podiam pedir conselho para os rabinos, sempre tinha que estar com o marido ou com algum irmão, pai da família. E nesse período, Jesus, quando ele curava essas mulheres, quando essas mulheres eram libertas de demônios, essas mulheres já começavam a viajar com Jesus, andar junto com seus discípulos, eram provedoras. Joana era uma mulher que era casada com um homem que tinha posses, então elas iam organizando, porque assim, amados, muitas das vezes nós fazemos um congresso, e aí tá aqui o pregador, tá todo mundo, mas ninguém imagina o trabalho que teve para fazer o painel, para pegar pessoas para poder cozinhar, pessoas para limpar a igreja. Quando vai ter um congresso, vai ter a parte da manhã e vai ter a parte da tarde, as pessoas já vêm recolhendo o copo, limpando tudo. Então assim, esse é um trabalho que muitas das vezes não é visto. A pessoa sobe aqui em cima e fala assim: eu quero agradecer as irmãs da cozinha, as irmãs que limparam. Mas se não falar, fica por isso mesmo. Por quê? Porque o evento aconteceu, o negócio aconteceu, imprimiram um papelzinho, colocaram a etiqueta, te entregaram uma caneta para você poder anotar as referências daquele estudo bíblico. Então assim, no ministério de Jesus, essas mulheres, elas foram faladas na Bíblia mais por Lucas, elas aparecem em todos os evangelhos, mas Lucas ainda trouxe assim mais alguns detalhes delas. Por quê? Porque se acredita que Lucas não conheceu Jesus, porque se converteu após a ressurreição, e ele baseou os escritos dele no testemunho dessas mulheres, e para elas saber, elas precisariam da experiência vivida, porque ninguém fala da convivência com alguém que não viveu com essa pessoa. Então, para elas saber narrar isso, viver, porque você revive a história para contar para outra pessoa, elas precisavam ter vivido, andado com Jesus. Então, se essas mulheres andavam com Jesus, a palavra fala que elas andavam com Jesus. Então, Jesus quebrou o paradigma. Vocês concordam para mim que era um escândalo? Esse homem é um herege, está saindo da tradição, está seduzindo essas mulheres, elas estão andando atrás dele porque ele fala alguma coisa que vira a cabeça delas. Como que não deve ter sido? Porque é muito bom ler a Bíblia hoje, irmãos. Mas vocês imaginam como era isso na época? Porque para nós, se você for conversar com o irmão Jerônimo, a sociedade da época dele é muito diferente da nossa. Então assim, a avó do Altieres, ela falava isso pra gente direto, né? Que na igreja dela tinha a chapeleira, ela ficava indignada da igreja não ter um lugar de botar chapéu e a sombrinha. Por quê? Porque na época os homens usavam chapéu e os homens sentavam tudo separado, né? E aí ela falava, não tá, hoje o homem não põe mais um chapéu. Então assim, é diferente. Agora vocês imaginam na época de Jesus, que tinha toda essa constituição de sociedade, e aí Jesus chega e essas mulheres são amados, porque quando o amor de Cristo entra, por isso que a gente canta aquele hino assim, ó, eu quero voltar ao primeiro amor. Porque quando você é novo convertido, você prega para qualquer um, você entra no presídio, você expulsa demônio, é que a gente vai ficando ruim, é porque a gente perde um pouco dessa ousadia, desse negócio de romper. E a gente tem que pedir mesmo para Deus, Deus, volte, faça com que eu volte ao primeiro amor. Porque essas mulheres, quando elas eram curadas, quando elas eram libertas, elas se apaixonavam de tal forma que ela falava assim, essa mensagem precisa chegar para o mundo. E o que esse homem precisa fazer? O que esse homem precisa para que essa mensagem seja espalhada? Porque, irmãos, se for para a gente ir daqui ali em Nova Iguaçu, a pé, a gente até vai, a gente vai reclamando. Aí agora você pensa Jesus que era a pé. Tinha um cavalinho, um jumentinho, mas e a pé? E Paulo? Então assim,
Hoje nós vivemos o que foi plantado em sangue. E o que nós estamos fazendo hoje para a expansão do Evangelho? Mordomia cristã. Nós estamos colhendo algo que nós não plantamos. Mas tudo bem. Mas aí eles fizeram porque eles quiseram. Não! Eles fizeram porque era requerido de Deus para aquela época. E o que nós estamos fazendo hoje que é requerido por Deus para nós? Como mulheres também, né? Muitas de nós, como eu citei, né, tem dificuldade na questão dos esposos. E tem mulheres que têm que fazer um malabarismo para estar na igreja. O marido está saindo para a igreja, o marido caça uma conversa, ela volta. Jesus, eu para caçar, para o negócio acalmar aqui. Hoje eu vou fazer meu culto aqui em casa hoje. Tem criança que o menino tá bonzinho. A hora que você vai arrumar para ir para a igreja, o menino começa. Chora do nada. Eu achei interessante um dia o pastor Sebastião falando assim: irmão, eu criei meus filhos chorando dentro da igreja. Porque muitas das vezes nós pegamos o menino e vai lá para fora. Aí chega lá fora ele sara. Porque ele quer correr, ele quer ver o movimento dos carros, ele não quer ficar aqui no culto. Ele acha chato aqui dentro. E eu ri do Samuel esses dias porque ele falou para mim assim: ai mãe, já tá acabando a idade de eu ficar na salinha. Eu falei: agora você já vai passar pro arroz com feijão. Por quê? Porque tem que ficar dentro do culto na terça-feira, tem que ouvir a palavra, os ensinos. Então assim, nós precisamos romper com isso. É enjoado o menino chorar? Irmão, mas você que está do lado, que está incomodado, não alimenta isso não. Espírito Santo, Jesus, acalma essa criança, faça a sua parte. Não fica falando: nossa, mas essa mãe não se banca, não levanta, esse menino chorando, atrapalhando o culto. Olha o que você está fazendo. Você está fermentando o que Satanás quer. Então começa já. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito que acalma todas as coisas. O Senhor conhece, acalma o coração dessa criança, sara o que está doendo nela. Porque se nós fizermos assim, o culto vai ser maravilhoso. E não precisa ter luzes e coisa que não. Você sente algo diferente. Não tem culto que a gente vem, o culto não teve nada, não teve pregador, não teve nada. Gente, o culto foi algo assim que o seu pote transbordou. Amém? Então nós estávamos falando dessas mulheres. Lemos como... Pode deixar aí, Serginho. O papel das mulheres no ministério. As mulheres, no tópico 1.1, as mulheres tiveram um papel tão importante no ministério terreno de Jesus, que são citadas nos 4 evangelhos. Entanto, Lucas, é o evangelista que dá uma abordagem mais detalhada sobre essa contribuição. Então aqui a revista cita algumas dessas mulheres: Maria, mãe de Jesus; Isabel, mãe de João o Batista; Ana, profetisa, a sogra de Pedro; a viúva de Naim; a mulher que ungiu os pés de Jesus; Joana, mulher de Cusa; Susana, a mulher do fluxo de sangue; a filha de Jairo; Marta e Maria de Betânia. Irmãos, vocês acham que porque algumas teve os nomes citados e outras não tiveram, a importância delas é menos para a palavra, para a passagem? Não. O que elas viveram foi muito maior. Porque a mulher do fluxo de sangue, a gente ouve muitas pregações, mas ela tinha uma convicção tão grande que ela não precisava ir na frente de Jesus, se apresentar, falar assim: olha, eu sou fulana de tal, tenho vários bens. Porque se ela estava gastando dinheiro há 12 anos cuidando da saúde dela, ela tinha dinheiro. Eu sou fulana e eu precisava ser curada, o que você pode fazer por mim? Não, ela tinha consciência, porque ela creu que só se ela tocasse no manto, por baixo, na ponta, ela seria curada. A história dela é muito maior do que o nome. Será que a nossa história está sendo maior do que o nosso nome dentro
igreja. Porque às vezes nós buscamos reconhecimento aqui. Eu canto tão bem, mas ninguém dá oportunidade para mim. Nossa, eu mando pedido, ninguém me chama. Eu prego tão bem, todo mundo prega, menos eu. Não busque isso. Não busque isso. Porque às vezes, você cantando lá no seu banheiro, Deus liberta um acamado na casa ao lado. E o seu louvor fluiu muito mais do que numa apresentação no templo. Amém? Amém. Então, dentro dessas mulheres, nós iremos falar de 4. Joana, Susana, que andaram com Jesus, Dorcas e Lídia, que são mulheres. Que mulheres para Paulo? Porque para Paulo citar, testificar, elas eram mulheres, missionárias. Sobre a Joana e a Susana, eu extraí da enciclopédia de personagens bíblicos de A a Z, de Richard Losch, que teve uma linguagem melhor para a gente compreender. Vou falar sobre Joana, que está na página 258, e Susana, página 477. De uma forma bem resumida, mas que, como as duas sempre estavam juntas, as histórias delas são em comum. Joana, ela foi curada e liberta, assim como Susana, por Jesus. Acompanhavam Jesus por diversas viagens. Seus trabalhos eram conseguir organizar comida, roupas, locais para Jesus e seus discípulos. Joana possuía posses e influência por ser esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas, que é o nosso textual. Elas viajaram com Jesus em sua última viagem a Jerusalém. Estavam presentes na crucificação e sepultamento. Estavam juntas quando foram ungir o corpo de Jesus e encontraram o túmulo vazio. É provável que Lucas não tenha conhecido Jesus, tendo se convertido após a ressurreição. Estudiosos acreditam que essas mulheres foram as principais fontes de grande parte das informações detalhadas para Lucas. Então, assim, irmãos, muitas das vezes nós oramos por um propósito e nós não recebemos resposta e nós ficamos desiludidas. Nós ouvimos pessoas falar assim: eu só entrar na igreja, foi tanta luta e eu orei tanto e não recebi nada. Irmãos, vocês imaginam como que estavam essas mulheres? Que a mulher mais sentimental, né? Mas como que estavam essas mulheres? Ver o mestre delas morrendo, porque elas sabiam que ele como falou para ele, desce daí. Elas sabiam que ele tinha poder, elas viram eles fazer os milagres, ressuscitar morto. E por que ele estava deixando aquelas pessoas fazer aquilo com ele? Mas, amadas, nem com toda essa indignação, elas deixaram de seguir o cortejo, ir no sepultamento, ungir o corpo de Jesus, colocar perfume, ia lá, cuidava do corpo de Jesus. Nem por isso elas deixaram. E elas foram tão honradas. Por quê? Porque elas acreditaram tanto naquilo que foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Nós precisamos acreditar no ofício que foi designado a nós. Eu não vou mais na igreja não, porque eu estou sofrendo perseguição. Eu sonho em ficar na porta, nunca me escala. Eu sonho fazer isso, nunca me coloca. Mas você pode não ver a ressurreição, viu? Porque você não está sendo persistente. E se aquilo ali é uma experiência que você precisa viver para saber se o seu coração está moldado e centrado em Cristo,
Aí por qualquer coisinha esfria na fé. Amada, se nós esfriamos na fé por causa dessas coisas, o nosso coração não está em Cristo. Porque se você faz o seu devocional, se você ora, não é qualquer coisa que vai te abalar, não. Não é qualquer coisa que a pessoa vai falar que vai te tirar do prumo. Existem duas coisas que a gente precisa ter na vida: rumo e prumo. Rumo e prumo. Rumo, alvo. Se o seu alvo é Cristo, se o seu rumo é Cristo, você se levanta, sacode a poeira, que é o seu prumo, equilíbrio, para vencer. Eu falava assim: eu não quero ser cantora não, porque essas cantoras aí tudo, uma morreu, Cassiane morreu, Fernanda Brum, a avó morreu, ela veio ressuscitar, a outra sofreu um acidente. Deus que me livra, uma arrumação dessa e ficar ouvindo o desaforo das pessoas, porque a gente vê as pessoas subindo aqui, pregando, cantando, a gente não sabe o que aconteceu até ela chegar ali. E aí, se você não está incomodando, está errado. Tem alguma coisa errada com você. Sabe por quê? Porque o diabo não mexe com quem é dele. Se está tudo pleno, não, mas o Senhor me chamou para me viver uma vida de abundância e paz com Ele. Não, mas a paz que o Senhor nos traz é a paz que excede todo entendimento. Então, se você tem rumo, você não vai perder o prumo. Vamos ler sobre Dorcas e Lídia na nossa revista. Então, tópico 3.2, sobre Dorcas primeiramente. Eu vou estar lendo o comentário da revista que resume o que o escritor da revista quis dizer, onde ele leu. Bispo Abner Ferreira. Dorcas era uma serva que ajudava os mais pobres. Ela expressava piedade e amor ao Senhor, cuidando dos necessitados. Muitas pessoas usavam as roupas feitas gratuitamente por Dorcas, por isso todos gostavam muito dela. Dorcas amava ao Senhor Jesus Cristo e fazia tudo com amor e boa vontade. Então, assim, Dorcas foi um dos pilares. Dorcas, Lídia, foram mulheres que foram pilares do ministério de Paulo. Para ele citar nas cartas, essas mulheres tinham uma importância muito grande na comunidade delas. Irmãos, será que nós não estamos sendo aquelas pessoas que falam assim: nossa, essa mulher vai lá na reunião da escola, essa mulher enche o saco demais, ela é muito chata, ela é muito barraqueira. Os filhos dela, ninguém pode mexer com os filhos. Irmão, e é a crente. Qual que é o testemunho de Cristo que nós temos? Porque nós temos que amar o nosso próximo. E a professora se torna nossa inimiga. E a parte de amar nossos inimigos? Então, assim, a vida do cristão precisa ser acompanhada de testemunho. Nós, mulheres, temos o dom de línguas. No sentido pejorativo também, a gente conversa muito, 14 mil palavras por dia, amém também por isso, mas nós precisamos usar isso para o lado bom. Se você chega num lugar e o negócio, a falação está ruim, mude o ambiente, transforme o ambiente. Não, quando eu chego, a luz chega junto comigo. Mas as pessoas precisam enxergar isso. Não quando fala assim, lá vem a barraqueira, tá vindo, é a treva junto. Que luz de Jesus que tá vindo. Sendo que você não é a conciliadora, você é a pessoa que fermenta o negócio. Porque aí você vai falar, outro levanta, começa a falar e vira aquela... Aí no final das contas, no final da confusão, não sabe nem por que a confusão começou. A pastora Camila Barros teve uma mensagem que ela falava assim, que se o homem tá chateado, tudo bem. Se a casa tá, o filho levanta ruim, tudo bem. Mas se a mulher levanta chateada, o negócio começa a ficar meio azedo. Nós precisamos ponderar, pesar isso em Deus. Amém? Vamos ler sobre Lídia. No comentário também. Lídia colocou em primeiro lugar o seu Senhor
e em segundo plano o seu trabalho de subsistência. Tornou o seu lar um centro de hospitalidade e glorificação a Deus. Então, hospedava os missionários, hospedava as pessoas que precisavam de serem curadas. Amém? Nosso ministério reconhece a consagração. Pode passar o slide. Pode passar o slide. Nosso ministério reconhece a consagração de diaconisas, missionárias e pastoras. Desde a fundação houve a intenção de implantação, porém devido à tradição, a estruturação foi lenta. Com a instituição da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério Madureira e igrejas filiadas, CONAMAD, em 1989, foram tomadas decisões que favorecem o cenário de hoje. Não tem uma data exata, porque foi processual, para marcar esse posicionamento, devido ao processo, mas o bispo Manuel Ferreira é reconhecido por ter instituído o projeto de lei número 2022 na Assembleia Legislativa do Amazonas, reconhecendo essas consagrações, que designa tais ordenações. Fonte, Prime Gospel. Embora sem data precisa, sabe-se que em 2011 a CONABAD realizou uma consagração compulsória de todas as esposas de pastores presidentes ao Ministério Pastoral. A gestão de Manuel Ferreira tem sido progressista em relação ao papel. Irmãos, eu não vou entrar no mérito de que é errado, é certo ser pastora, deixar de ser pastora. Vamos colocar como que tem sido a aplicabilidade do reconhecimento dos cargos eclesiásticos na atuação dessas mulheres dentro da igreja. Amém? Hoje o ponto nós estamos falando sobre este ponto. A primeira pastora ordenada no Ministério de Madureira, pode colocar, foi a cantora Cassiane, em 2015. Ela foi ordenada a pastora, não esposa de pastor. Pastora, ordenada como pastora. Ela é a pastora da AD Alfa, hoje. E em 30/5/2022, a primeira pastora ordenada a pastora presidente de campo, pastora Cida Moura. Ela foi consagrada como pastora presidente da Igreja Assembleia de Deus Campo de Rio Branco, no Acre. Não vamos nos ater a concordar ou não com essa aplicação. Mas eu vou deixar aqui para vocês as principais funções desses cargos eclesiásticos designados às mulheres dentro do nosso ministério. Então, as diaconisas exercem um papel crucial no apoio pastoral e para a igreja. Cuidado com os membros, visitantes, crianças, organização de eventos, manutenção da limpeza e da ordem da igreja e demais atividades. Missionários, evangelização, discipulado, abertura de novos trabalhos, capacitação das diaconisas, trabalho social com cunho de evangelização. Reconhecimento, nós teremos o reconhecimento disso hoje. Se você concorda ou não, nós vamos saber isso na eternidade. E o reconhecimento vem de Deus. Pastora, pregação, aconselhamento, tudo relacionado à teologia pastoral aplicada na nossa igreja. Então, assim, como eu expliquei desde o início, nós vamos sendo capacitados, andando, mas nós não deixamos de ser. Você é uma missionária, mas você não deixa de ser uma diaconisa. Aqui na igreja, nossas missionárias também ficam na porta, recepcionam as pessoas, ajudam na limpeza, faz pamonha. Então, você não deixa de ser, mas você tem mais atribuições ao seu cargo. Então, assim, muitas das vezes, não é somente o status de ser consagrada, não é só o status de ter o título. Porque se você foi consagrada, vai ser requerido de você essas funções quando você chegar diante do Senhor. Passou, viu um copo derramado lá, a água. Minha querida, aquele dia tal, você tinha a função de ter limpado. Você não limpou. Por quê? Né? Então, assim, nós precisamos ter consciência das nossas atividades dentro da casa do Senhor. Amém? Vamos levantar, vamos fazer uma oração agradecendo o Senhor por essa palavra. Deus, nós te agradecemos por este momento.